A caneta pairou logo acima do papel. Do outro lado da mesa polida, a mão do chefe da máfia tremia tanto que a tinta tremia na linha da sua assinatura, como se o seu corpo já soubesse que aquele era o momento em que o seu império entraria em colapso. O seu fato estava imaculado, mas o seu rosto estava suado e a sua têmpora estava úmida. O seu maxilar estava cerrado como se estivesse a morder vidro partido. Homens em fatos escuros sentavam-se rígidos e silenciosos à sua volta, com os olhos fixos no documento de transferência de ativos, como se fosse uma sentença de morte à espera de ser assinada. Então, quase inaudível, alguém falou: "Senhor, por favor, não assine isso." Uma empregada de bar estava na extremidade da sala, ainda segurando uma bandeja com copos de uísque. O seu uniforme estava desbotado e os seus dedos ainda estavam úmidos de limpar o balcão, mas os seus olhos estavam fixos nos papéis, como se tivesse acabado de ver algo que ninguém mais tinha notado. Um dos homens de Roman Clove pegou na sua arma. "Esta é uma reunião privada. Tirem-na daqui." Mas o chefe da máfia não se mexeu. Ele olhou para ela meio furioso e meio desesperado, porque pela primeira vez em semanas, alguém naquela sala parecia ter certeza. A empregada de bar aproximou-se com a voz trêmula, mas firme. "Há um erro", disse ela, apontando para uma linha. "Um grande erro." A mão do chefe da máfia congelou sobre a linha da assinatura. Naquele silêncio, todos perceberam que um pequeno erro poderia significar perder tudo ou que toda a verdade explodisse. Mas antes de nos aprofundarmos em como uma empregada de bar salvou um império da máfia, diga-me de onde está a assistir agora. Se adora histórias sobre coragem, traição e heróis inesperados, clique no botão inscrever-se para não perder o que acontece a seguir e dê-nos um gosto. Isso ajuda a garantir que mais pessoas encontrem histórias que nos lembram que pequenas vozes podem abalar os poderosos. A sala congelou como se alguém tivesse acabado de esvaziar todo o ar. Ninguém ousava respirar muito alto. Um dos homens de Roman Clove ainda estava a tentar alcançar a sua arma, o dedo a roçar o punho de metal gelado. Mas antes que ele pudesse sacá-la, Nathan Cross levantou a mão. Foi apenas um gesto pequeno e gentil, mas suficiente para que todos na sala entendessem que se alguém tocasse naquela rapariga, não sairia do prédio por conta própria. O homem de Roman hesitou, depois baixou lentamente a mão. Seus olhos ainda estavam assassinos enquanto ele encarava a pequena barman, que tremia enquanto segurava uma bandeja de bebidas. Nathan não olhou para o subordinado do inimigo. Seu olhar frio e cinzento estava fixo na garota, como se pudesse ler seus pensamentos. Então, ele se virou para o homem sentado à sua direita. Um advogado de cabelos grisalhos, vestindo um terno cinza, cujo rosto estava tão tenso que as rugas na testa pareciam mais profundas do que o normal. James Morrison era o advogado pessoal de Nathan há 15 anos e havia redigido centenas de contratos. Acreditava-se que ele tivesse examinado cada número deste documento com cuidado meticuloso. "Verifique novamente", disse Nathan em voz baixa e sem pressa, como se estivesse a conter uma tempestade dentro de si. A linha que ela apontou. "Agora mesmo." James engoliu em seco, acenou com a cabeça e folheou rapidamente a papelada. Os seus dedos tremiam ligeiramente enquanto traçava cada número e linha da letra minúscula. A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir o suave farfalhar do papel e o tic-tac constante do relógio de parede, como se estivesse a fazer a contagem regressiva para algo inevitável. Sofia ficou ali parada, com o coração batendo forte contra as costelas, sentindo como se todos os olhares na sala estivessem a queimar a sua pele. Ela não sabia se era corajosa ou louca por abrir a boca naquela sala, mas tinha visto aquele número. Ela o tinha visto claramente e não podia ficar em silêncio. De repente, James levantou a cabeça, o rosto empalidecendo, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ele olhou para Nathan, depois para o documento, depois de volta para Nathan, como se não acreditasse nos próprios olhos. "Ela está certa", disse ele com a voz embargada. A dívida consolidada do negócio com a Eastport está listada como 47 milhões de dólares, mas, de acordo com o contrato original, apenas 60% foram transferidos para nós. O valor real deveria ser 28 milhões de dólares. 19 milhões de dólares foram adicionados sem motivo. Nathan não disse nada, mas era possível ver os músculos a tremerem sob o maxilar cerrado. 19 jovens,
19 milhões de dólares. O suficiente para levá-lo à falência. O suficiente para forçá-lo a entregar os seus bens a um inimigo. O suficiente para destruir tudo o que ele construíra ao longo de 20 anos. E isso tinha sido feito de propósito. O assistente de Roman Kosav levantou-se de um salto, com o rosto a ficar roxo de raiva. "O que é isto?" rugiu ele. "Estava a tentar ganhar tempo?" Nathan levantou-se lentamente, elevando-se quase uma cabeça acima dele, com os olhos frios como gelo. "Não vou assinar nada até que todos os números tenham sido verificados desde o início." O homem rangeu os dentes. "Tem 72 horas. Cross. 72 horas para pagar a dívida ou assinar a transferência. Caso contrário, não culpe Clove por não mostrar misericórdia." Então ele se virou e fez um sinal para a sua equipa. Todo o grupo saiu da sala de conferências como uma tempestade. A porta se fechou atrás deles, deixando um silêncio pesado e opressor. Derek Shaw, o braço direito mais confiável de Nathan há 10 anos, aproximou-se. O seu rosto estava tenso de preocupação e a sua voz estava ligeiramente instável. "Chefe, o que fazemos agora?" 72 horas não são suficientes para verificar tudo. Se isto for uma conspiração, precisamos descobrir quem está por trás disso. Nathan não respondeu. Ele nem sequer olhou para Derek. Os seus olhos cinzentos estavam fixos no canto da sala, onde a empregada de bar tentava aproximar-se da porta o mais silenciosamente possível. A certa altura, ela pousou a bandeja e juntou as mãos, como se estivesse a tentar impedir que elas tremessem. Ela sabia que tinha feito algo imprudente. Agora, ela só queria desaparecer antes que alguém mudasse de ideia sobre deixá-la viver. Mas, no momento em que a sua mão tocou a maçaneta, uma voz baixa soou atrás dela. "Pare!" Sofia congelou. Virou-se lentamente com o coração a bater descontroladamente. Nathan caminhava em direção a ela, cada passo ecoando no chão de madeira. Ele parou a menos de 1 metro de distância, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de uísque e sândalo nele. Ele estava perto o suficiente para que ela visse as veias vermelhas nos seus olhos cinzentos, evidência de noites sem dormir. "Nome?" perguntou ele. "Sofia", respondeu ela. "Sophia Hart", repetiu Nathan lentamente, como se gravasse cada sílaba na memória. "Sophia Hart." Então inclinou a cabeça e a estudou, com uma expressão indecifrável. "Sophia Hart não vá a lugar nenhum. Ainda não terminei com você." Sofia engoliu em seco, sentindo como se alguém tivesse derramado um balde de água gelada pela sua espinha. Ela não sabia se aquelas palavras eram uma ameaça ou uma espécie de salvação. Mas uma coisa ela sabia com certeza: sua vida nunca mais seria a mesma. A pequena sala de espera ficava no final do corredor, longe da sala de conferências principal. Não havia janelas, apenas um sofá de couro preto, uma mesa de vidro e 4 paredes brancas e frias que faziam com que parecesse uma cela. Sofia sentou-se com as mãos nas coxas, as costas direitas e os olhos fixos no espaço vazio à sua frente. Ela não estava a tremer. Isso a surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Ela acabara de impedir um chefe da máfia de assinar um contrato na frente do seu inimigo, apenas abrindo a boca. Ela apontara um erro que toda uma equipa de advogados, pagos milhões de dólares, não tinha visto. Ela deveria estar a tremer, chorando e implorando pela sua vida. Mas não estava. Talvez fosse porque se tinha habituado demasiado a ter medo. Ou talvez fosse porque tinha passado por demasiadas noites sem dormir, preocupada com as contas do hospital, a cirurgia da Gracie e o que iriam comer no dia seguinte. O medo tinha se tornado um velho companheiro. E naquela noite, ele simplesmente vestiu um novo casaco. Sofia pensou no que acabara de acontecer. Ela poderia morrer. Esse pensamento passou pela sua mente tão levemente quanto uma brisa. Ela poderia morrer por ter ousado falar na frente de uma sala cheia de assassinos. Mas então outro pensamento surgiu. Mais caloroso e mais forte. Pelo menos uma vez na vida, ela tinha feito a coisa certa. Pelo menos uma vez, ela não abaixou a cabeça, não ficou em silêncio, nem fingiu que não tinha visto nada. E não importava o que acontecesse a seguir, ninguém poderia tirar isso dela. O som da porta a abrir fez Sofia levantar a cabeça. Nathan Cross entrou sozinho, sem guarda-costas, advogados ou Derek Shaw. Ele fechou a porta atrás de si com um pequeno clique que soou como uma arma a ser engatilhada no silêncio. Sofia levantou-se por instinto, mas não recuou. Ela encontrou o olhar dele,
lutando para manter a voz firme. Nathan parou a alguns passos de distância, cruzou os braços sobre o peito e inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um objeto estranho que ele nunca tivesse visto antes. "Sabe o que acabou de fazer?" perguntou ele com voz baixa e calma. Sofia respirou fundo. "Salvei a sua vida", respondeu ela. Nathan não negou nem acenou com a cabeça. Apenas continuou a observá-la, os seus olhos cinzentos afiados como lâminas. "Como é que viu isso?" perguntou ele. "Toda a minha equipa jurídica, aqueles a quem pago centenas de milhares de dólares por ano. Ninguém percebeu, mas um barman com um uniforme antigo percebeu." "Como?" Sofia hesitou por um segundo, depois decidiu dizer a verdade. "Estudei contabilidade. 2 anos antes, tive de desistir. Estou habituada a olhar para números. Quando coloquei a bandeja na mesa, por acaso olhei para aquela página. Os números não batiam certo. O total não era igual à soma das partes. É um erro básico que qualquer pessoa no primeiro ano de contabilidade reconheceria." Nathan ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele caminhou até a mesa de vidro, pegou uma pasta fina que Sofia não tinha notado e a abriu. Ele abriu-a, folheou algumas páginas e leu em voz alta. Sophia Hart, 27 anos, órfã aos 8 anos, criada no orfanato St. Mary's, na Zona Sul. Estudou contabilidade no Chicago Community College. Desistiu no segundo ano por motivos financeiros. Atualmente é barman neste clube há 14 meses. Sofia sentiu o calor subir-lhe ao rosto. Ele a investigou. Enquanto ela estava sentada ali, ele mandou alguém vasculhar toda a sua vida. Nathan continuou a ler, com a voz desprovida de emoção. Uma irmã mais nova, Grace Hart, 24 anos, atualmente no Northwestern Memorial Hospital. Doença cardíaca congênita. Necessita de cirurgia urgente. Custo estimado, os 230 mil. Atualmente, o saldo da sua conta é inferior aos 3 mil. Ele olhou para ela. "Estou errada em alguma coisa?" Sofia cerrou os dentes, lutando contra a raiva que fervilhava no seu peito. "O que você quer?" Nathan fechou a pasta e a jogou levemente sobre a mesa. "Preciso descobrir quem falsificou esses números. Quem tentou me empurrar para uma armadilha. Preciso de alguém que consiga ver o que outras pessoas não veem." Ele manteve o olhar fixo nela. "Ajude-me a encontrar o traidor. Pagarei pela cirurgia da sua irmã. Tudo." Sofia sentiu como se alguém lhe tivesse dado um soco no peito. Ela abriu a boca, depois fechou-a novamente. Finalmente, a raiva explodiu mais forte do que o medo. "Está a tentar comprar-me?" perguntou ela, com a voz trêmula de raiva. "Acha que pode usar a minha irmã para me forçar a trabalhar para si?" Nathan não se intimidou com a fúria dela. "Não", respondeu ele com um tom frio como gelo. "Estou a oferecer um acordo justo. Tu tens o que eu preciso. Olhos que veem o que os outros ignoram. Eu tenho o que tu precisas. Dinheiro para salvar a tua irmã. Ninguém deve nada a ninguém. Ninguém está a forçar ninguém. Podes recusar e sair daqui agora mesmo. Não vou impedir-te." Ele fez uma pausa, inclinando ligeiramente a cabeça. "Mas se recusares, a tua irmã vai morrer. Não por minha causa, mas porque não terás o dinheiro. Terás de viver com isso pelo resto da tua vida." As palavras atingiram Sofia como um balde de água fria. Ela queria gritar na cara dele. Queria dizer-lhe que ele era um manipulador nojento. Mas não podia, porque ele estava certo. Grace estava deitada numa cama de hospital, com a pele pálida e os lábios roxos. O seu coração enfraquecia a cada dia que passava. O médico tinha dito que, se ela não fosse operada dentro de 2 meses, não sobreviveria. E Sofia não tinha dinheiro. Ela tinha feito tudo o que podia. Tinha feito turnos noturnos extras, vendido todos os seus objetos de valor e pedido empréstimos a quem quer que lhe emprestasse dinheiro. Mas 200 mil dólares era uma quantia impossível para uma barman que ganhava menos de 3 mil dólares por mês. Sofia fechou os olhos e respirou fundo. Então abriu-os e olhou diretamente para Nathan Cross, o chefe da máfia que estava à sua frente com uma oferta que ela não podia recusar. "Tudo bem", disse ela com uma voz fria como aço. "Vou ajudá-lo, mas com uma condição." Nathan ergueu uma sobrancelha, à espera. "Se me mentires", continuou Sofia, olhando diretamente para os seus olhos cinzentos e frios, "vou destruir tudo o que tens, mesmo que morra com isso." O silêncio prolongou-se. Então, pela primeira vez naquela noite, Nathan Cross sorriu.
Não era um sorriso caloroso ou amigável, mas o sorriso de alguém que acabara de encontrar algo raro, algo que procurava há muito tempo sem se aperceber. Combinado, disse ele. O escritório privado de Nathan Cross, localizado no último andar do edifício, tinha vista para toda a cidade de Chicago à noite. No entanto, Sofia não tinha tempo para apreciar a vista. À sua frente estavam 3 anos de arquivos financeiros, empilhados como uma montanha. Milhares de páginas repletas de números, contratos e recibos de transferência. Ela sentou-se na cadeira de couro, respirou fundo e começou. A primeira noite passou em silêncio. Sofia leu cada página, cada linha e cada número, usando habilidades contábeis que há muito havia esquecido. Ela criou planilhas no computador, sinalizou despesas incomuns e cruzou os relatórios entre si. Os seus olhos ardiam de falta de sono, mas ela não parou. Enquanto isso, Grace estava deitada numa cama de hospital, à espera de uma cirurgia que poderia salvar a sua vida. Sofia não iria falhar com ela. Na segunda noite, ela começou a perceber um padrão. A cada 3 meses, um pagamento aparecia com um nome diferente. Às vezes, era listado como taxas de manutenção de equipamentos portuários. Às vezes, era listado como custos especiais de transporte ou honorários de consultoria jurídica. Rótulos diferentes, mas os valores sempre oscilavam entre os 500 mil e os 1 milhão cada vez. Ao longo de 3 anos, quase os 19 milhões de dólares desapareceram por meio dessas despesas. Sofia sentiu o coração acelerar ao investigar cada transação mais a fundo. Todos esses pagamentos anormais tinham um ponto em comum. Todos tinham sido aprovados pela mesma pessoa. Derek Shaw, o braço direito de Nathan, que perguntou: "O que fazemos agora?" Apesar da maneira convincente com que ele perguntou, Sofia não queria acreditar. Ela verificou várias vezes, mas as provas não mentiam. A assinatura digital de Derek Shaw estava em todas as ordens de transferência. Ela continuou a investigar, seguindo o rastro dos 19 milhões de dólares. As transações passaram por um labirinto de contas, mas no final, todas levaram ao mesmo destino, uma empresa de fachada nas Ilhas Caimão chamada Meridian Holdings. Quando Sofia pesquisou, o que ela descobriu fez o seu sangue gelar. A Meridian Holdings estava diretamente ligada à rede financeira de Roman Cross. Ele era o homem que queria tomar o império de Nathan, o inimigo de Nathan. O quadro completo se formou diante de Sofia, implacável e inconfundível. Durante 3 anos, Derek Shaw transferiu secretamente dinheiro para Roman Kozlov, os 19 milhões de dólares. O valor exato que havia sido adicionado à dívida de Nathan não era um erro. Era um esquema calculado com antecedência. Alguém havia deliberadamente atraído Nathan para uma armadilha, e essa pessoa era aquela em quem ele mais confiava. Sofia encontrou mais provas em um backup antigo do servidor da empresa. Havia e-mails encriptados entre Derek e um endereço anônimo. O conteúdo era claro o suficiente para tornar a negação impossível. Horários, valores e datas de transferência correspondiam às despesas anormais que ela havia descoberto. Sentada ali olhando para o ecrã do computador, ela não sabia como deveria se sentir. Ela havia encontrado a resposta, mas isso destruiria Nathan. O homem que confiava em Derek há 10 anos e o tratava como um irmão. O som da porta a abrir assustou-a. Nathan entrou, ainda vestindo um fato preto, mas parecendo mais exausto do que da última vez que ela o tinha visto. Ele viu que ela ainda estava sentada ali, com o cabelo despenteado e os olhos vermelhos por causa da falta de sono. Havia chávenas de café vazias empilhadas na secretária. Ele não disse nada. Em vez disso, aproximou-se e colocou uma chávena de café acabado de fazer à sua frente. Depois, foi até a janela e ficou a olhar para a cidade de Chicago a mergulhar na escuridão. O silêncio prolongou-se. Sofia observou as suas costas largas e solitárias sob a luz fraca. Ela não queria dizer o que estava prestes a dizer, mas tinha prometido ajudá-lo a descobrir a verdade. E a verdade nem sempre era gentil. "Sr. Cross", disse ela finalmente, com a voz pesada como se carregasse uma pedra nos ombros. "Eu descobri. Alguém na sua organização tem transferido dinheiro para Roman Clove há 3 anos. Nathan não se virou. Ficou ali, imóvel como uma pedra, olhando para as luzes piscantes lá embaixo. "Quem?" perguntou ele com uma voz baixa e calma, mas Sofia podia ouvir a fratura oculta dentro dela. Sofia hesitou. Olhou para a grossa pasta de provas em suas mãos. Ela sabia que uma vez que dissesse o nome,
Nunca poderia voltar atrás. Ela sabia que a resposta o destruiria, o nome daquele em quem ele mais confiava. Ela disse com a voz quase um sussurro. Os ombros de Nathan ficaram rígidos. Sofia podia ver os músculos das costas dele a contrair-se sob o tecido do fato, mas ele ainda não se virou. Ele ficou ali, de frente para a cidade, como se não olhar para ela pudesse tornar irreal o que ela acabara de dizer. Talvez ele não quisesse que ela visse o seu rosto naquele momento. Sofia perguntou a Nathan se poderia voltar ao apartamento para pegar algumas coisas de que Grace precisava. A sua irmã ainda estava no hospital, e Sofia queria levar o travesseiro de algodão que Grace tinha desde a infância. Era a única coisa que a ajudava a dormir durante as noites longas e brutais em que a sua doença cardíaca a atormentava. Nathan concordou, mas havia algo nos olhos dele que Sofia não conseguia decifrar. Era um momento de hesitação, ou talvez um cálculo que ela ainda não compreendia? Ele não disse mais nada. Apenas acenou com a cabeça e voltou-se para a janela, ainda a processar o que ela acabara de revelar sobre o traidor. Às 2 da manhã, um táxi deixou Sofia na entrada do beco que levava ao complexo de apartamentos em ruínas no lado sul. Era onde ela e Grace tinham vivido nos últimos 5 anos. Era um apartamento apertado, com mofo subindo pelas paredes e o som de ratos correndo à noite. Não era um lugar onde alguém deveria morar, mas era o único que as duas irmãs podiam pagar. Sofia atravessou rapidamente o beco escuro, com a chave já apertada na mão. Ela já havia percorrido aquele beco centenas de vezes e conhecia cada poça de água parada, cada lixeira fedorenta e cada canto sombrio onde os viciados gostavam de se reunir. Mas naquela noite algo estava diferente. O ar parecia mais pesado do que o normal. O silêncio era tão completo que ela conseguia ouvir os batimentos do seu próprio coração. Quando percebeu que algo estava errado, já era tarde demais. Duas figuras escuras apareceram dos dois lados, rápidas como fantasmas. Uma mão áspera tapou-lhe a boca, sufocando o grito que subia pela sua garganta. Outro punho acertou-lhe em cheio no estômago, dobrando-a ao meio e espremer-lhe o ar dos pulmões. Sofia lutou com todos os seus instintos de sobrevivência. Arranhou com as unhas o rosto do homem que a segurava e sentiu a pele rasgar-se sob as suas pontas dos dedos. Ele sibilou de dor e praguejou numa língua que ela não compreendia, mas não a soltou. Então, algo duro atingiu a parte de trás da sua cabeça. Dor, um clarão branco e, em seguida, a escuridão engoliu tudo. Tiros rasgaram a noite. 2 tiros, secos e definitivos, como trovões a estourar sob um céu claro. Sofia ouviu-os de longe, como se estivesse a afundar no fundo de um lago profundo, enquanto alguém chamava o seu nome lá em cima. Sentiu as mãos que a seguravam afrouxarem de repente e ouviu o som de corpos a cair no chão molhado. Então alguém a levantou gentilmente, mas com firmeza. O cheiro familiar de sândalo e uísque flutuava no ar. O mesmo cheiro que ela havia notado naquela sala de conferências naquela noite, quando uma caneta pairou sobre o papel e ela fez a coisa mais imprudente da sua vida. Sofia queria abrir os olhos, queria falar, mas o seu corpo não lhe obedecia mais. A escuridão a arrastou para mais fundo, e ela se deixou levar. Quando acordou, não estava deitada no cimento frio do beco. Em vez disso, estava deitada numa cama grande com lençóis brancos e impecáveis, num quarto espaçoso que nunca tinha visto antes. Janelas do chão ao teto deixavam entrar o sol da manhã, quente e suave. Não tinha nada a ver com a luz fraca que penetrava pelas cortinas rasgadas do seu apartamento na favela. A voz familiar da sua irmã fez Sofia virar a cabeça. Apesar da dor na voz, Grace estava sentada ao lado da cama, com os olhos inchados de tanto chorar e as bochechas ainda molhadas de lágrimas. Ela segurou as mãos de Sofia com as 2 mãos, como se soltá-las significasse perdê-la para sempre. A sua irmã estava mais magra do que Sofia se lembrava, com a pele pálida devido à doença, mas os seus olhos brilharam quando viu Sofia acordar. Eu estava com tanto medo, soluçou Grace. Disseram que você foi atacada. Disseram que se o Sr. Cross não estivesse lá, você teria morrido. Sofia tentou sentar-se, fazendo uma careta quando uma dor percorreu a parte de trás da sua cabeça até o pescoço. Ela levou a mão à nuca e sentiu o curativo grosso enrolado ali. Ele trouxe você para cá? Perguntou com a voz rouca. Grace acenou com a cabeça, ainda segurando firmemente a mão da irmã. Ele mandou alguém me buscar no hospital no meio da noite.
Ele disse, de agora em diante, vamos ficar aqui. Ele disse que um médico particular cuidaria dela. Sabes o que estava a acontecer? Antes que Sofia pudesse responder, a porta se abriu. Nathan Cross entrou, ainda vestindo seu familiar terno preto, mas com vincos que Sofia não se lembrava de ter visto antes, como se ele não tivesse dormido nada. Seus olhos cinzentos passaram por Grace e então se fixaram em Sofia. A tua irmã pode sair? Perguntou ele calmamente. Mas não era uma pergunta. Grace olhou para Sofia preocupada, mas Sofia acenou com a cabeça para tranquilizá-la. A irmã levantou-se relutante, lançando mais um olhar para Nathan antes de fechar a porta atrás de si. A sala ficou em silêncio. Nathan ficou junto à porta com os braços cruzados, sem se aproximar. A partir de agora vais viver aqui, disse ele com uma voz que não deixava margem para discussão. A tua irmã também. O meu médico particular tratará de tudo para ela, sem negociações. Sofia queria protestar. Queria dizer-lhe que não precisava da caridade de ninguém. Queria dizer-lhes que tinha cuidado de si mesma e de Grace por quase 20 anos. Mas então lembrou-se do olhar nos olhos de Grace quando ela segurou a sua mão. Esperança. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia viu esperança nos olhos da sua irmã e não conseguiu dizer uma palavra. Por quê? Em vez disso, perguntou com a garganta a parecer lixa. Por que me salvou? Nathan não respondeu imediatamente. Olhou pela janela para a cidade de Chicago a acordar ao amanhecer. O silêncio prolongou-se, pesado com coisas não ditas. Porque é a única pessoa em 10 anos que se atreveu a dizer-me a verdade, respondeu ele finalmente, com a voz baixa e distante. Não tenho muitas pessoas assim. Então ele virou-se e saiu, fechando a porta atrás de si sem dizer mais nada. Sofia viu-o partir, com o peito doendo. Mas outra coisa também doía. Algo mais profundo e difícil de nomear. Algo que ela nunca se permitira sentir antes. Os dias seguintes na cobertura de Nathan Cross passaram como um sonho estranho do qual Sofia não tinha certeza se queria acordar. A ferida na cabeça estava a sarar, deixando apenas uma leve contusão escondida sob o cabelo. Grace estava sob os cuidados do médico particular de Nathan 24 horas por dia e, pela primeira vez em anos, conseguia dormir a noite toda sem ser acordada por uma dor repentina no coração. O médico marcou a cirurgia para as 2 semanas seguintes, dizendo que, com uma preparação cuidadosa e equipamentos modernos, as chances de sucesso eram muito altas. Quando Sofia ouviu isso, lágrimas simplesmente correram pelo seu rosto, impossíveis de conter. Por tantos anos, ela rezou por esse momento. Agora ele estava tão perto que ela quase podia tocá-lo. Mas quando a noite caiu e a cobertura ficou em silêncio, e Grace dormia profundamente no seu próprio quarto, Sofia ainda não conseguia fechar os olhos. Deitada na cama, ela olhava para o teto desconhecido. Pensava em tudo o que tinha acontecido na semana anterior. Ela tinha entrado num mundo ao qual não pertencia. Tinha visto sangue. Quase morrera e descobrira o traidor do chefe da máfia. Sua vida tinha dado uma guinada inesperada, e Sofia não sabia como se sentir a respeito disso. Por volta das 2 da manhã, desistiu de tentar dormir. Vestiu um casaco leve e saiu para a varanda, na esperança de que o ar da noite a acalmasse. Mas quando abriu a porta de vidro, percebeu que não estava sozinha. Nathan estava lá, encostado na grade com um copo de uísque na mão. O seu olhar estava distante enquanto observava a cidade cintilante de Chicago abaixo. Ele não se virou quando ouviu a porta abrir, como se soubesse que ela viria. Sofia hesitou por um momento, depois saiu e ficou a alguns passos dele, olhando com ele para as luzes cintilantes que se estendiam até o horizonte. O silêncio permaneceu. O ar frio da noite trazia o cheiro da cidade, os gases de escape e os sonhos e pesadelos de milhões de pessoas. Não consegues dormir, disse Nathan finalmente, com voz baixa e calma. Não é tanto uma pergunta, mas sim uma afirmação. Tu também não, respondeu Sofia suavemente. Nathan não respondeu. Levou o uísque à boca, tomou um pequeno gole e continuou a olhar para longe. Era a primeira vez que estavam juntos sem discutir trabalho, números, o traidor ou o plano. Apenas 2 pessoas que não conseguiam dormir, lado a lado no escuro. Sofia não sabia o que a levou a falar. Talvez fosse a escuridão. Ou talvez fosse o cansaço. Ou talvez fosse porque, pela primeira vez na vida, sentiu que alguém poderia ouvi-la sem julgá-la.
Os meus pais morreram num incêndio quando eu tinha 8 anos, disse ela, com um tom estranhamente calmo, como se estivesse a contar essa história de outra pessoa. A Grace e eu crescemos no orfanato Saint Mary. Pariquitiriai. Só tínhamos uma a outra. Há 3 anos apaixonei-me por um homem. Pensei que ele se tornaria a minha nova família, mas ele bateu-me tão forte que quase morri. Depois disso, não consegui confiar em mais ninguém. Sofia parou e esperou. Não sabia por que estava a partilhar isso com um chefe da máfia que conhecera há menos de uma semana. Mas, de alguma forma, dizer isso em voz alta a fez sentir-se mais leve. Nathan ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com uma voz baixa e distante, como se estivesse a falar mais consigo mesmo do que com ela, ele falou. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 19 anos. Tive que assumir tudo e me tornar o homem que eu odiava. Ele fez uma pausa e tomou outro gole de uísque, como se precisasse do álcool para continuar. O meu irmão mais novo, Ryan, morreu há 8 anos num tiroteio. Ele tinha apenas 22 anos. Sofia sentiu o peito apertar. Ela tinha lido sobre ele nos arquivos que estudara. Mas ouvir Nathan dizer o nome do irmão com aquela voz fez com que ela compreendesse verdadeiramente a dor que ele carregava há todos esses anos. Sinto muito, ela sussurrou. Não, Nathan interrompeu com a voz aguda. Não preciso de desculpas. Preciso descobrir quem é o responsável. Já se passaram 8 anos. Ainda não descobri. O silêncio caiu novamente. Sofia olhou para Nathan e, pela primeira vez, não viu o chefe da máfia frio, poderoso e assustador. Ela só conseguia ver um homem cansado que carregava um fardo pesado demais para uma pessoa sozinha. Tem medo de mim? Perguntou Nathan abruptamente, ainda sem olhar para ela. Sofia fez uma pausa antes de responder. No início, sim. Agora tenho mais medo por si. Nathan virou-se para olhar para ela, com uma expressão de surpresa nos olhos cinzentos. Medo por mim? Não tem ninguém em quem possa confiar, disse Sofia com gentileza, mas com firmeza. Isso é a coisa mais assustadora do mundo. O silêncio prolongou-se. Então Nathan olhou para ela novamente, com as luzes da cidade a brilharem no seu rosto. Sofia viu algo que nunca tinha visto antes naqueles olhos cinzentos e gelados. Cansaço e solidão, e um vislumbre de esperança tão frágil que ela temeu que desaparecesse se olhasse para ele por muito tempo. Talvez, disse ele suavemente, quase num sussurro. Agora tenho. Eles não disseram mais nada. Simplesmente ficaram ali, os ombros quase se tocando, observando a cidade de Chicago acordar lentamente enquanto o amanhecer despontava no horizonte. Mas algo tinha mudado naquela noite. A parede invisível entre eles, a parede construída com dor, suspeita e cicatrizes invisíveis, tinha se rachado. Na manhã seguinte, quando o sol já estava alto no céu e a cidade fervilhava com buzinas de carros e passos apressados, Sofia estava sentada sozinha no escritório. Nathan tinha o reservado para ela. À sua frente estava uma pasta grossa contendo tudo o que ela tinha descoberto durante dias e noites sem dormir. As provas eram completas e impossíveis de negar ou explicar. Ela tinha imprimido todos os e-mails encriptados entre Derek Shaw e o pessoal de Roman Kozlov. Tinha extraído todas as ordens de transferência com a assinatura digital de Derek. Tinha compilado um resumo mostrando 19 milhões de dólares a desaparecerem através de uma empresa fantasma nas Ilhas Caimão ao longo de 3 anos. Estava tudo naquela pasta, organizado, claro e tão implacável como uma sentença de morte. Sofia segurou a pasta contra o peito e sentiu as mãos a tremer. Ela sabia que quando a entregasse a Nathan, destruiria a última coisa em que ele confiava neste mundo. Derek Shaw não era apenas o seu braço direito. Era o homem que estava ao seu lado há 10 anos, passando por batalhas, perigos e encontros com a morte. Agora, Sofia estava prestes a provar que tudo tinha sido uma encenação, mas não conseguia esconder isso. Não dele. Não depois de tudo o que tinha acontecido entre eles na varanda na noite anterior. Sofia respirou fundo, levantou-se e saiu da sala. Ela caminhou pelo longo corredor, passando por pinturas caras e plantas verdes exuberantes, até parar na porta de carvalho do escritório principal. Ela bateu 2 vezes e, sem esperar por uma resposta, empurrou a porta e entrou. Nathan estava sentado atrás da sua secretária com a cabeça inclinada sobre uma pilha de papéis, mas olhou para cima ao ouvir o som da porta abrir.
Os seus olhos cinzentos passaram dela para a pasta nas suas mãos. Sofia viu algo passar pelo rosto dele. Era como se ele já soubesse o que estava para acontecer e estivesse a preparar-se para esse momento há muito tempo, mas ainda não estivesse pronto para enfrentá-lo. Encontrei, disse Sofia, forçando a voz a permanecer calma, embora o seu coração estivesse a bater forte. Está tudo aqui. Ela caminhou até a secretária e colocou a pasta à frente de Nathan. Então deu um passo para trás e ficou ali à espera. Nathan ficou a olhar para a pasta por um longo tempo sem tocá-la, como se recusar a abri-la pudesse tornar o seu conteúdo irreal. Por fim, estendeu a mão e virou a primeira página. Sofia observou o rosto dele enquanto ele lia. Página 1, página 2, página 3. O rosto dele foi perdendo a cor, como se o sangue estivesse a sair do corpo. Ela podia ver os músculos a contrair-se sob a pele, enquanto ele cerrava os dentes. A mão dele começou a tremer quando virou as páginas dos e-mails, as ordens de transferência e os números irrefutáveis. O nome de Derek Shaw aparecia em todas as páginas, juntamente com a sua assinatura digital em todas as transações. 3 anos, 19 milhões de dólares. Tudo a ir diretamente para o bolso de Roman Kosav. O silêncio prolongava-se, doloroso e pesado. Sofia conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede, o vento fora da janela e os seus próprios batimentos cardíacos. Mas Nathan não falava. Ele apenas ficou sentado, lendo cada página e cada linha, como se estivesse procurando uma falha ou um erro. Uma razão para não acreditar no que estava vendo. Então, de repente, ele se levantou de um salto. O copo de uísque sobre a mesa foi derrubado, voando direto para a parede. O vidro se estilhaçou e a bebida espirrou como sangue. 10 anos! Ele rugiu, sua voz cheia de dor e raiva. Confiei nele durante 10 anos. Ele bateu com a mão na secretária com tanta força que toda a sala pareceu tremer. Ele respirava com dificuldade, os ombros tremiam e os dedos agarravam a borda da secretária como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Então, como se a força o tivesse abandonado de uma vez, ele caiu na cadeira, enterrando a cabeça nas mãos. Confiei nele, disse ele com a voz oca e distante. Mais do que confiei em mim mesmo. Sofia ficou ali parada, sem saber o que fazer. Ela já tinha visto Nathan ser frio. Já o tinha visto frio e perigoso, mas nunca assim, destroçado. Não por causa de dinheiro ou traição nos negócios, mas porque tinha perdido a fé no homem que chamava de irmão. Sem dizer uma palavra, Sofia aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Colocou a sua pequena mão sobre a dele. Era a primeira vez que se tocavam verdadeiramente por vontade própria, e não por necessidade. E ela fê-lo para que ele soubesse que não estava sozinho. Não estavas errado em confiar, disse Sofia gentilmente, com uma voz pouco mais que um sussurro. Apenas confiaste na pessoa errada. Não é culpa tua. Nathan olhou para a mão pequena, quente e firme dela sobre a sua. Não tinha nada a ver com a frieza com que tinha vivido durante tantos anos. O que faço agora? Perguntou ele, parecendo um homem perdido no mar. Faz o que fazes melhor, respondeu Sofia, olhando-o nos olhos. Luta. Mas desta vez não estás sozinho. Naquela tarde, Nathan chamou Derek ao seu escritório privado. Sentou-se atrás da secretária, com a pasta de provas escondida numa gaveta, o rosto tão calmo como se nada tivesse acontecido. Quando Derek Shaw entrou, Nathan até lhe dirigiu um sorriso tênue. Derek parecia o mesmo de sempre, confiante e perspicaz, com olhos brilhantes e leais. 10 anos ao lado de Nathan ensinaram-no a ler o humor do seu chefe e a saber quando falar e quando ficar em silêncio. Mas hoje, ele não conseguia ler nada. Chamou-me, chefe? Perguntou Derek, com a voz tão normal como sempre. Nathan acenou com a cabeça e fez-lhe sinal para se sentar na cadeira em frente. Quero falar sobre o plano para lidar com o Roman. Aquele bastardo deu-nos 72 horas. O tempo está a esgotar-se. Derek sentou-se com uma expressão séria. Ele acenou com a cabeça e começou a analisar a situação, oferecendo sugestões sobre reforçar a segurança, contactar aliados e preparar-se para o pior cenário possível. A sua voz era firme e profissional, como se ele realmente se importasse com a sobrevivência do império que ele secretamente traía há 3 anos. Nathan ouvia, acenando com a cabeça e fazendo perguntas ocasionalmente.
A conversa durou quase 10 minutos, tornando-se tão normal que os ombros de Derek começaram a relaxar e a sua postura ficou mais descontraída. Talvez ele pensasse que tinha superado o perigo. Talvez acreditasse que ninguém sabia do seu segredo. Então, abruptamente, Nathan perguntou, como se não significasse nada. Fale-me sobre as Ilhas Caimão. Silêncio. O ar na sala ficou pesado, como se alguém tivesse acabado de sugar todo o oxigênio. Derek congelou. O sorriso em seu rosto endureceu e depois desapareceu. O seu rosto ficou sem cor, ficando branco como papel. Chefe, gaguejou ele. Não entendo o que quer dizer. Nathan não lhe respondeu. Em vez disso, simplesmente abriu a gaveta, tirou a pasta com as provas que Sofia lhe entregara naquela manhã e jogou-a sobre a secretária com um golpe seco e forte. 3 anos, 90 milhões de dólares. Transferiu-os para Roman, disse Nathan, com a voz fria como gelo. Explique. Derek olhou para a pasta como se fosse uma cobra venenosa. As suas mãos tremiam enquanto a pegava e folheava algumas páginas. O que viu fez com que a sua última esperança desmoronasse. E-mails, assinaturas digitais, ordens de transferência. O seu nome estava em todas as páginas. Eram inegáveis. Ele escorregou da cadeira e caiu de joelhos no chão, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Tu não compreendes, soluçou Derek com a voz embargada. Eu não tive escolha. Ele sabia, irmão. Ele sabia sobre Ryan. Nathan congelou, como se tivesse sido atingido por um raio. Ryan, o que estás a dizer? Derek começou a soluçar, impotente, com o corpo todo a tremer como se estivesse com febre. Há 8 anos, irmão, aquele tiroteio. Fui eu que disparei por engano. Uma bala perdida. Juro que não foi de propósito. Juro que nunca quis que isso acontecesse. O mundo de Nathan desabou. Pela segunda vez em 2 dias, pela segunda vez na vida dele, mataste o meu irmão? Perguntou Nathan, com a voz a tremer de uma forma que ninguém jamais tinha ouvido antes. Mataste o Ryan? Derek baixou a cabeça, chorando como uma criança. Roman encontrou a prova. Ele ameaçou-me. Disse que, se eu não cooperasse, contaria a ti. Tu matarias-me. Eu estava apavorado, irmão. Estava com muito medo. Nathan ficou ali, olhando para o homem ajoelhado aos seus pés. O homem em quem confiava há 10 anos. O homem que tratava como família. Mas ele era o homem que matou Ryan e depois viu Nathan sofrer por 8 anos enquanto procurava o seu inimigo. Sem dizer uma palavra, Nathan pegou na sua arma e apontou-a diretamente para a cabeça de Derek, com o dedo no gatilho. Pela primeira vez na vida, a sua mão tremeu. Não de medo, dor ou ódio, mas de uma perda tão grande que não podia ser expressa em palavras. Sofia ficou do lado de fora da porta, observando tudo através de uma fresta estreita. Ela não interveio. Ela sabia que aquele era um momento que ninguém tinha o direito de interromper. Era entre Nathan e a sua dor. Entre ele e o homem que tinha levado o seu amado irmão. O silêncio se prolongou. Derek chorou. Nathan ficou imóvel. A arma ainda estava apontada para ele. Então, lentamente, ele abaixou a arma. Não por perdão. Nunca poderia haver perdão por isso. Era porque ele precisava de algo maior do que a morte de Derek. Ele precisava de Roman Clough. Vais ajudar-me a apanhar Roman, disse Nathan, com uma voz mais fria do que o gelo. Faz isso bem e morrerás rapidamente. Se falhares, vou manter-te vivo o tempo suficiente para te arrependeres todos os dias até ao teu último suspiro. Derek levantou a cabeça, com os olhos vermelhos e lacrimejantes, o rosto manchado de lágrimas e ranho. Ele sabia que aquilo não era misericórdia. Era uma sentença. A reunião privada ocorreu na sala mais segura da cobertura. Era um lugar sem câmaras ou dispositivos de escuta, uma sala cuja existência era conhecida por apenas 3 pessoas. Nathan sentou-se à cabeceira da mesa, os seus olhos cinzentos ainda sombreados pela escuridão do seu confronto com Derek algumas horas antes. À sua direita estava Tony Blake, o seu leal capitão de segurança, o homem que acompanhava Nathan desde o início e nunca lhe dera motivos para duvidar dele. Sentada à sua esquerda estava Sofia, ainda a tremer ligeiramente depois do que tinha testemunhado no escritório. No entanto, o seu olhar era firme e inabalável. O plano era simples. Derek entraria em contato com Roman Kozlov para informar que Nathan estava pronto para assinar o acordo de transferência de ativos. Roman, que esperava por este momento há anos,
Sem dúvida que iria querer aparecer pessoalmente para testemunhar a sua vitória. Ele iria querer ver Nathan rastejar de joelhos e saborear cada segundo enquanto o império do seu inimigo desmoronava. Era exatamente nesse momento que eles iriam agir. Há uma maneira de acabar com isto sem derramar mais sangue, disse Nathan, com voz baixa e sem pressa. Mas tenho de trocar tudo. Sofia olhou para ele, franzindo as sobrancelhas. Trocar o quê? Provas. Tudo o que reuni sobre Roman ao longo dos anos. Contrabando, lavagem de dinheiro, assassinato. Troque isso com os federais. Tony Blake assentiu com uma expressão séria. Tenho um contacto no FBI. Eles queriam Roman há muito tempo, mas nunca tiveram provas suficientes para agir. Se concordarem em cooperar, eles estarão prontos imediatamente. Faça isso, disse Nathan, com uma voz fria como aço. Não preciso de o matar. Preciso que ele passe o resto da vida na prisão. Sofia ouviu. Ela compreendeu que não era uma decisão fácil. Nathan estava a desistir de tudo o que lhe era querido. Todos os seus trunfos e segredos em troca da queda de Roman Clove. Ele estava a apostar tudo numa única jogada. Quando a reunião chegou ao fim, Nathan virou-se para Sofia. Ficarás aqui amanhã. A Grace precisa de ti. Sofia abanou a cabeça com um olhar firme. Fui eu que comecei isto. Serei eu a terminar. Nathan franziu o sobrolho, endurecendo o tom de voz. Não pertences a este mundo, Sofia. Esta guerra não é tua. Sofia olhou-o nos olhos, sem vacilar. Disse que eu pertencia a ele no momento em que entrei naquela sala de reuniões com uma bandeja de bebidas nas mãos. Não mude de ideias a meio do caminho. Houve um longo silêncio. Tony Blake limpou a garganta suavemente e desviou o olhar, fingindo não testemunhar o impasse entre eles. Por fim, Nathan exalou, um sorriso tênue surgindo no seu rosto. És a pessoa mais corajosa e mais estúpida que já conheci. Sofia sorriu. Pela primeira vez desde que entrara na sala, o pobre barman estava certo. Naquela noite, quando a cobertura mergulhou na escuridão e no silêncio, Sofia sentou-se à janela do seu quarto, olhando para a cintilante Chicago lá embaixo. Não conseguia dormir. Amanhã poderia ser o seu último dia. Poderia ser o dia em que tudo mudaria, para melhor ou para pior. Pensou em Grace, que dormia profundamente no quarto ao lado, na cirurgia que já tinha sido marcada, e no futuro que sonhara para a sua irmã durante tantos anos. Grace não podia morrer. Não agora. Não quando Grace ainda precisava dela. Uma batida suave fez Sofia virar a cabeça. Não precisava perguntar quem era. Já sabia. Entre, disse ela. Nathan entrou, ainda com as mesmas roupas que usara durante o dia, como se também não conseguisse dormir. Ficou parado na porta por um momento, observando-a sentada perto da janela, com o luar a brilhar em seus cabelos. Então aproximou-se. Amanhã, começou ele. Eu sei, respondeu Sofia gentilmente. Nathan ficou em silêncio por um momento, como se procurasse as palavras certas. Se algo acontecer, disse ele com a voz ficando áspera. Quero que saibas. Ele não terminou a frase. As palavras ficaram presas na sua garganta, como se algo estivesse no seu caminho e ele não conseguisse ultrapassar. Nathan Cross, o homem que governava Chicago e cuja mão nunca tremia quando puxava o gatilho, não conseguia dizer 3 palavras simples para a mulher sentada à sua frente. Sofia levantou-se e deu um passo em direção a ele. Olhando nos olhos dele, viu o seu reflexo neles. Então, colocou a sua pequena mão no peito dele, onde o coração dela batia forte sob o tecido. Conta-me depois que tudo acabar, sussurrou ela, com a voz fraca como um sopro. Dá-me uma razão para nós dois sobrevivermos. Nathan olhou para a mão pequena e quente dela no seu peito, depois nos olhos dela. Não respondeu com palavras. Em vez disso, levantou a mão e cobriu a dela, segurando-a com força, como se tivesse medo de que, se a soltasse, ela desaparecesse. Era uma promessa que não precisava ser dita. Era um compromisso que ambos compreendiam. Amanhã, eles lutariam e sobreviveriam juntos. Estariam na mesma sala de conferências da cobertura, na mesma mesa de carvalho reluzente, com o mesmo contrato de transferência de ativos e a mesma caneta à espera na página branca e limpa. Mas desta vez, tudo era diferente. Nathan Cross sentou-se à cabeceira da mesa, com o rosto desprovido de emoção e os olhos cinzentos frios como aço e temperados pelo fogo. Sofia estava de pé no canto, apertando as mãos e tentando esconder o bater do seu coração. Ela tinha aprendido a esconder o seu medo do homem sentado ali.
A porta se abriu e Roman Kozlov entrou como um rei, entrando em território recém-conquistado. 6 homens em fatos pretos seguiam atrás dele, com os olhos duros e as mãos prontas para pegar nas armas. Derek Shaw caminhava ao lado de Roman, atuando perfeitamente. O seu rosto estava distante e frio, como se nunca tivesse pertencido a Nathan e os últimos 10 anos não tivessem sido nada além de uma longa peça. Ele atuara sem cometer um único erro. Roman parou na extremidade da mesa, em frente a Nathan. Um sorriso triunfante se espalhou pelo seu rosto marcado. Então você finalmente entendeu, disse ele com a voz cheia de desprezo. Este império será meu. Nathan não respondeu. Apenas olhou para Roman com olhos indecifráveis. Depois estendeu lentamente a mão e pegou na caneta que estava sobre a mesa. O ar na sala ficou tenso, como se um fio estivesse prestes a se romper. Roman inclinou-se para a frente com os olhos brilhantes pela vitória que esperara anos para saborear. Ele queria testemunhar a rendição de Nathan Cross. Queria saborear cada segundo dessa submissão. Nathan baixou a caneta em direção à página. A ponta pairou a um suspiro da linha de assinatura. Naquele exato momento, a porta se abriu com um estrondo trovejante. FBI, não se mexam. Ninguém se mexa. Agentes federais invadiram a sala de todas as direções como uma enchente imparável. A porta principal, a porta lateral, as escadas. Eles usavam equipamento tático preto e apontavam as armas para todos na sala. Gritos e ordens ecoaram pelo espaço. Os homens de Roman reagiram por instinto, com as mãos a dispararem em direção às suas armas, mas foram dominados instantaneamente. Os agentes superavam-nos em número de 3-1 e ninguém conseguiu disparar um único tiro antes de serem derrubados no chão e algemados. Roman ficou rígido no meio do caos, com o rosto sem cor, incapaz de acreditar no que estava a acontecer. "O quê?" gaguejou ele. "O que é isto?" Nathan levantou-se da cadeira com a mesma calma de uma manhã normal. 47 milhões, Roman, disse ele, com uma voz fria como gelo. Esse é o preço da minha liberdade e também o preço da sua prisão perpétua. Roman rugiu como um animal encurralado. Você traiu-me. Você trabalhou com os federais. Eu só aprendi com você, respondeu Nathan, com um sorriso fino como uma lâmina espalhando-se pelo rosto. Você me ensinou que neste mundo não existem amigos, apenas interesses. Obrigado pela lição. 2 agentes algemaram Roman e o arrastaram para fora, mas ele não parava de xingar e ameaçar. Mas Nathan já não se importava mais com ele. Os seus olhos já haviam encontrado outra figura tentando escapar do caos e chegar à porta lateral sem ser notada. Derek. Nathan moveu-se como um raio, bloqueando o traidor antes que ele pudesse tocar na maçaneta. A elegante arma preta já estava na sua mão, apontada diretamente para o peito de Derek. Não, gritou Derek, com os olhos arregalados de terror. Tu prometeste que eu morreria rapidamente. Nathan olhou para ele. Este era o homem em quem ele confiara por 10 anos. O homem que matara o seu irmão e depois o vira sofrer durante 8 longos anos, enquanto procurava um inimigo, sem nunca dizer uma palavra. Fizeste bem, disse Nathan, com voz baixa e calma. Atraíste Roman para aqui. Um acordo é um acordo. Um único tiro rompeu o caos. Derek caiu, com os olhos ainda abertos, incapaz de dizer mais uma palavra. Os agentes do FBI viraram-se para olhar, mas ninguém interveio. Tinham sido avisados sobre esta parte do acordo. Havia dívidas que a lei não podia cobrar, e eles compreendiam isso. Nathan ficou ali por um momento, olhando para o corpo de Derek. Não sentia ódio nem triunfo. Apenas um vasto vazio que a morte não podia preencher. Ryan ainda não tinha voltado, mas pelo menos a justiça tinha sido feita. Então ele se virou e procurou no meio do caos até ver Sofia parada no canto. Ela estava ali com os olhos arregalados, sem parecer assustada, apenas observando-o. Ela encontrou o seu olhar, como se tentasse entender quem ele realmente era depois de tudo o que tinha visto. Nathan caminhou em direção a ela através dos gritos e do barulho das algemas, através dos escombros de um império criminoso a desmoronar-se em tempo real. Acabou, disse ele com a voz rouca de exaustão. Nós vencemos. Sofia não respondeu com palavras. Apenas acenou com a cabeça. Então, como se estivessem em câmera lenta, eles se aproximaram um do outro e se abraçaram no meio das ruínas, segurando-se com força.
Eram como dois sobreviventes de uma tempestade que se encontraram após o desastre. 2 semanas se passaram desde aquela noite fatídica. A notícia inundou todos os jornais, canais de televisão e feeds de mídia social. O chefe da máfia, Roman Clove, preso na maior operação do FBI da década. Um império criminoso tinha entrado em colapso. Dezenas de criminosos tinham sido indiciados. Os repórteres se deleitaram com a história. Analistas a dissecavam, especialistas ofereciam as suas opiniões. O público se deleitava com a satisfação de ver a justiça ser feita. Mas ninguém mencionou Nathan Cross. Não havia uma linha, nem uma palavra, nem uma única sugestão de que ele existisse em qualquer parte do caso. Esse era o acordo. Nathan permaneceu em silêncio e, em troca, o FBI o manteve fora do caso. Ele continuou sendo um fantasma no submundo de Chicago, ainda detendo o poder. Mas agora, seu maior inimigo não estava mais à espreita. Naqueles dias, Nathan estava ocupado a purgar as suas fileiras e a reconstruir a organização do zero. A traição de Derrick deixou um buraco enorme. E Nathan não confiava mais em ninguém tão cegamente como antes. Ele examinava todas as transações e todos os relacionamentos. Tony Blake provou o seu valor através do fogo e do sangue e tornou-se o novo braço direito de Nathan. Mas no meio de tudo isso, uma notícia fez tudo parar. A cirurgia de Grace foi um sucesso. O médico saiu da sala de operações sorrindo e disse que tudo tinha corrido ainda melhor do que o esperado. O coração de Grace tinha sido reparado. Ela poderia levar uma vida normal. Ela teria um futuro. Sofia estava no corredor do hospital, ouvindo essas palavras. Pela primeira vez em anos, ela chorou. Não de tristeza ou medo, mas de felicidade. As lágrimas que ela havia contido por tanto tempo finalmente escorreram. Ela não tentou contê-las. Sua irmã iria viver. Era tudo o que ela sempre havia rezado. Grace estava a recuperar-se num quarto privado na cobertura de Nathan, sendo cuidada como uma princesa, com seu próprio médico e enfermeira, e tudo o que ela precisava. A cor voltou lentamente às suas bochechas pálidas e um sorriso voltou aos seus lábios, que antes estavam esgotados pela doença. Sofia observou a sua irmã e o quarto luxuoso e pensou na vida com que nunca ousara sonhar. Ela sabia que era hora de tomar uma decisão. Numa tarde, enquanto o pôr do sol tingia Chicago de dourado, Sofia foi ver Nathan no seu escritório. Ele estava sentado atrás da secretária, enterrado em papelada, como sempre. Ela ficou em frente a ele, respirou fundo e falou: "O meu trabalho está feito. A Grace está bem. Tu ganhaste. Eu devo ir." Nathan não levantou os olhos. Continuava concentrado nos papéis à sua frente. Ir para onde? Não sei, admitiu Sofia. Encontrar outro emprego. Voltar a uma vida normal. Uma vida normal? Repetiu Nathan com uma voz estranha. Achas que podes voltar a ser barman depois de tudo o que aconteceu? Sofia ficou em silêncio. Sabia que ele tinha razão. Ela tinha visto sangue, tinha testemunhado a morte, tinha entrado num mundo do qual muito poucas pessoas saíam intactas. Como poderia voltar a preparar cocktails e sorrir para os clientes como se nada tivesse acontecido? Nathan levantou-se e caminhou em direção a ela, os seus olhos cinzentos fixos nos dela. Preciso de alguém que diga sempre a verdade, disse ele. Não por medo ou por dinheiro, mas porque é a coisa certa a fazer. Você tem um império inteiro, disse Sofia. Pode contratar quem quiser. Não quero qualquer pessoa, disse Nathan, baixando a voz. Quero-te a ti. Sofia olhou para ele e compreendeu. Ele estava a oferecer-lhe mais do que apenas um emprego. Estava a oferecer-lhe um lugar ao seu lado, um ponto de apoio no seu mundo e um futuro que ela nunca tinha imaginado. Não pertenço a este mundo, Nathan, disse ela. Era a primeira vez que dizia o nome dele. Não, Sr. Cross. Apenas Nathan. Nathan sorriu. Um sorriso verdadeiro, sem dissimulação, sem frieza. Tu pertencias a ele desde o momento em que entraste naquela sala de reuniões carregando uma bandeja com bebidas. Se eu te apanhar a fazer algo errado novamente, estou ansioso por isso. É exatamente por isso que preciso de ti, disse Nathan. Sofia observou-o por um longo momento, pensando em tudo o que tinha acontecido, no caminho que a tinha levado até ali e em Grace a dormir tranquilamente na sala ao lado. Então ela acenou com a cabeça. Tudo bem, mas quero terminar a contabilidade e quero que a Grace more aqui até estar totalmente recuperada.
Feito, e quero o direito de lhe dizer que está errada sempre que precisar, sem levar um tiro. Nathan riu alto. O som encheu o escritório e soou estranho e caloroso, diferente de tudo o que ela já tinha ouvido dele antes. Está a testar os meus limites, disse Sophia Hart. Eu sei, sorriu ela. É o meu trabalho. 6 meses passaram como um sonho que Sofia nunca acreditou que teria permissão para ter. Ela terminou o último ano de contabilidade, graduando-se com as notas mais altas da turma, e tornou-se a conselheira mais confiável de Nathan Cross. Não havia nenhum título oficial impresso em um cartão de visita, nem um escritório particular com o nome dela na porta. Mas todos na organização sabiam exatamente quem ela era. Quando Sophia Hart entrava em uma sala, as pessoas ouviam. Quando ela fazia uma pergunta, as pessoas respondiam honestamente. E quando ela dizia que havia um problema, Nathan parava tudo para lidar com ele. Ela não se limitou a auditar os livros, como inicialmente acordado. Transformou a cultura de toda a organização. Os funcionários foram encorajados a denunciar irregularidades sem medo de punição. Pela primeira vez na história deste império, dizer a verdade já não era um ato de suicídio. Nathan aprendeu a ouvir em vez de apenas dar ordens. Aprendeu a pedir opiniões em vez de forçar decisões. Nas reuniões em que Sofia estava presente, ela não falava muito, mas quando falava, toda a sala ficava em silêncio. Outras organizações do submundo começaram a notar. Como é que Cross conseguiu reconstruir a confiança tão rapidamente após a traição de Derrick? Como é que ele fortaleceu o seu império em apenas alguns meses? Sempre que alguém perguntava, Nathan apenas sorria e gesticulava em direção a Sofia. Não fui eu que construí, foi ela. Numa tarde de outono, Nathan levou Sofia para fora da cidade, rumo a um subúrbio tranquilo a mais de 1 hora de carro de Chicago. Ela não perguntou para onde estavam a ir. Em vez disso, observou as cores das árvores a mudar pela janela até o carro parar em frente a uma pequena casa encantadora, cercada por uma cerca branca com um jardim de flores na frente. Sofia percebeu que Nathan a estava a levar para conhecer a mãe dele. Margaret Cross era uma mulher pequena, com cabelos prateados e os mesmos olhos cinzentos do filho. Ela os recebeu na porta com um sorriso caloroso. Abraçou Nathan com força e depois se virou para Sofia com um olhar que parecia uma inspeção gentil. Meu filho não é tão bom em esconder seus sentimentos quanto pensa, disse ela, provocando. Ele fala de você em todas as ligações. Essa Sophia Hart, aquela Sophia Hart. Comecei a achar que você era imaginária até hoje. Sentaram-se na aconchegante sala de estar, bebendo chá e comendo biscoitos que a própria Margaret tinha feito. Margaret contou a Sofia sobre Nathan quando era criança. Um menino gentil que amava livros e odiava violência. Ela falou dos anos antes da tragédia que o atingiu e o mudou. Ele costumava ser a criança mais gentil, disse Margaret, com os olhos perdidos no passado. Ele nunca brigava ou causava problemas, mas a vida o transformou na pessoa que ele mais odiava. Então ela olhou para Sofia, seus olhos cinzentos brilhando. Mas você, disse ela, está trazendo-o de volta. Vejo meu filho nos olhos dele novamente, o menino que ele costumava ser. Sofia sentiu lágrimas brotarem, impossíveis de conter. Era a primeira vez na vida que uma mãe a olhava com tanta aceitação e amor. Ela tinha perdido a sua própria mãe muito cedo e crescido sem ninguém para lhe ensinar como ser mulher ou como ser amada. E agora, naquela pequena sala de estar, ela tinha encontrado o que procurava há tantos anos. Grace recebeu alta naquela semana, saudável e cheia de vida. Não só a sua irmã tinha mudado fisicamente, mas também espiritualmente. Uma noite as duas sentaram-se na varanda da cobertura, olhando para a cidade cintilante de Chicago abaixo. Tu mudaste, disse Grace, inclinando a cabeça enquanto observava a irmã. Os teus olhos não estão mais com medo. Tu também mudaste. Sofia sorriu. Tu estás mais forte agora. É por causa dele? Sofia balançou a cabeça. Não, é porque eu escolhi me expressar. Grace ficou em silêncio por um momento, como se estivesse a pensar em algo. Então ela disse, com voz baixa, mas orgulhosa. Sabe quando eu estava no hospital? Também falei uma vez. Sofia olhou para ela, surpresa. Sobre o quê? Uma enfermeira me deu o medicamento errado. Eu vi, disse Grace. Eu contei ao médico. Todos perguntaram como eu ousei falar. Eu disse-lhes porque a minha irmã me ensinou a fazê-lo.
Sofia abraçou Grace com força, incapaz de falar. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Esta era a verdadeira vitória. Não era o dinheiro, nem o poder, nem derrotar um inimigo, mas a coragem que se espalhou dela para a irmã e de uma pessoa para outra, como uma pequena chama iluminando um lugar escuro. Naquela noite, o jantar na cobertura foi para 4 pessoas: Sofia, Grace, Nathan e Margaret. A mesa estava cheia de boa comida, mas, mais importante, estava cheia de risos e histórias. Nathan sentou-se ali, olhando à sua volta, e pela primeira vez na vida sentiu que tinha uma família. Não uma família de sangue, mas de escolha, de amor e de experiências partilhadas. No caminho de volta do jantar, enquanto caminhavam pelo corredor da cobertura, Nathan estendeu a mão e pegou na mão de Sofia pela primeira vez em público. Sem esconder, sem hesitar. Ela não se afastou. 9 meses depois daquele evento fatídico, Nathan chamou Sofia ao seu escritório privado. Ela entrou e encontrou-o de pé junto à janela, como de costume. Mas havia algo diferente nele hoje. Ele parecia mais leve e calmo, como se um peso invisível tivesse finalmente sido tirado. Quero a tua opinião sobre uma coisa, disse ele, virando-se e entregando-lhe uma pasta grossa. Sofia abriu-a e folheou as páginas. É um plano para expandir negócios legítimos passo a passo, mudando de operações clandestinas para indústrias mais limpas, imobiliária, restaurantes e tecnologia. Nathan queria mudar. Mudar de verdade. Não apenas na superfície, mas no âmago. Sofia leu cada página cuidadosamente e analisou cada número. Então ela olhou para ele. É um bom plano, disse ela. Mas falta uma coisa. Nathan ergueu uma sobrancelha, esperando. O quê? Supervisão? Sofia disse, colocando a pasta sobre a secretária e encontrando o seu olhar. Estás a construir tudo à tua volta. Se cair, tudo cai contigo? Roman explorou essa fraqueza fatal, e outra pessoa o fará se não mudares a estrutura. O que sugeres? Nathan perguntou, não de forma zangada, como ela antes teria temido, mas de forma curiosa e aberta. Um conselho, disse Sofia com voz firme. Supervisão independente. Ninguém, nem mesmo tu, deve tomar grandes decisões sozinho. Deves recuar. Nathan ficou em silêncio. Recuar, não desaparecer, explicou Sofia. Apenas deixar de ser o centro de tudo. Precisas de um sistema que não dependa de uma única pessoa, nem mesmo de mim. Nathan observou-a por um longo momento e Sofia perguntou-se se teria ido longe demais. A barman, que tremia numa sala de espera 9 meses atrás, estava agora ali dizendo a um chefe da máfia como administrar o seu império. Em vez de ficar zangado, porém, Nathan soltou uma risada suave, gentil e genuína. Sabe, disse ele, esta é a primeira vez que alguém me diz para dar um passo atrás e não leva um tiro por isso. Tenho imunidade, lembra-se? Respondeu Sofia, com os cantos da boca levantados. Nathan acenou com a cabeça, como se tivesse acabado de tomar uma decisão. Tudo bem, vamos formar um conselho. Tu lideras a transição. Só se for maior do que eu, disse Sofia, com um tom sério. Não quero tornar-me uma segunda versão de ti. Não quero que esta organização dependa de uma única pessoa, nem mesmo de mim. Nathan olhou para ela, os seus olhos cinzentos brilhando com algo que parecia orgulho. Já é maior do que tu. Uma semana depois, enquanto Sofia estava sentada no seu escritório a rever relatórios financeiros, um novo e-mail apareceu na sua caixa de entrada. Ela viu o assunto e o seu coração acelerou. O remetente era um jovem funcionário da organização que tinha entrado apenas alguns meses antes. O assunto era simples. Encontrei algo em comum. Alguém pode verificar? Sofia abriu o e-mail e leu. Não havia nenhum traço de medo nas palavras. Nenhum pedido de desculpas por ousar perguntar. Sem hesitação. Sem preocupação com as consequências. Era apenas uma pergunta direta e simples de alguém que acreditava que dizer a verdade era a coisa certa a fazer. Sofia sorriu como não sorria há semanas. Nathan entrou naquele momento e a viu sorrindo. Boas notícias. Sofia virou o ecrã para que ele pudesse ver. Alguém tinha acabado de relatar voluntariamente uma despesa em comum. Ninguém os tinha forçado. Ninguém os ameaçou a atirar neles se não falassem. Nathan leu o e-mail e ficou em silêncio por um momento. Então ele olhou para cima e Sofia viu algo mais profundo do que alegria nos seus olhos. Esta é a verdadeira vitória, disse ele,
com voz baixa e cheia de emoção. Não é Roman na prisão. É isto. Sofia assentiu e olhou de volta para o ecrã, para o e-mail simples que carregava tanto peso. A coragem a tornar-se normal, sussurrou ela. O quê? Perguntou Nathan. Nada. Sofia sorriu. Exatamente o que quero construir. Um ano se passou desde a noite em que uma caneta pairou sobre uma folha de papel e um barman mudou tudo. Sophia Hart estava no palco do auditório da universidade, vestindo uma beca preta de formatura, olhando para a multidão abaixo. Ela acabara de ser anunciada como a graduada com as maiores honras do departamento de contabilidade, a jovem que completara o programa em tempo recorde, alcançando as melhores notas da sua turma. Ao dar um passo à frente para receber o seu diploma, ela procurou rostos familiares na multidão e os encontrou. Nathan estava sentado na última fila, tentando não chamar atenção para si mesmo com um terno preto simples. Mas quando os seus olhos se encontraram, ele levantou-se e aplaudiu, sem se importar com os olhares curiosos ao seu redor. Ao lado dele, Grace sorria e acenava para a irmã como uma criança feliz. Margaret, a mulher que se tornara uma segunda mãe para Sofia, enxugava os olhos com um lenço branco. O seu sorriso era radiante de orgulho e lágrimas. Sofia sentiu a garganta apertar. Um ano atrás, ela era uma pobre barman, com as mãos molhadas e um uniforme velho. Agora estava ali, rodeada por pessoas que a amavam, com um futuro promissor pela frente. Após a cerimônia, em vez de ir a um dos restaurantes sofisticados que Nathan poderia reservar a qualquer momento, Sofia escolheu uma pequena lanchonete no seu antigo bairro. Não havia lustres de cristal, nem toalhas de mesa brancas. Apenas cadeiras simples de madeira e o cheiro de comida caseira que vinha da cozinha aberta. Nathan olhou em volta, um pouco surpreso. Por que aqui? Porque quero lembrar-me de onde vim, disse Sofia, os olhos a percorrerem as paredes gastas com papel de parede a descascar. E quero ser grata por ter chegado até aqui. Este é o tipo de lugar onde eu sonhava comer quando era pobre. Quando tinha de contar cada moeda só para comprar macarrão instantâneo para nós dois. Nathan olhou para ela, e Sofia percebeu que as coisas não eram mais como antes. Não era o olhar de um chefe para o seu assessor. Não era o olhar de um homem que devia a vida ao seu benfeitor. Era apenas o olhar de um homem olhando para a mulher que amava. Agora eles estavam oficialmente juntos, não de forma ostensiva, não com declarações, não com um casamento luxuoso ou votos no altar. Apenas duas pessoas escolhendo uma a outra dia após dia, momento após momento. Manhãs acordando juntos em um quarto cheio de luz solar. Noites passadas conversando na varanda, enquanto observavam a cidade cintilante de Chicago abaixo. Eles tornavam momentos comuns extraordinários, o tipo de coisa que nenhum dos dois jamais acreditou que experimentaria. Conforme planejado, Nathan havia mudado o negócio para empreendimentos legítimos. Ainda havia sombras e cantos onde a luz ainda não tinha chegado. Mas a cada dia, a luz se espalhava um pouco mais. Sofia era a primeira pessoa que ele procurava para todas as decisões importantes. Ela era a bússola moral que lhe faltava há tantos anos. Na manhã seguinte à formatura, Sofia estava em frente ao espelho do quarto, ajeitando o blazer. Ela tinha uma reunião importante naquele dia para apresentar um relatório financeiro ao conselho que ajudara a estabelecer. Nathan aproximou-se por trás e ajeitou a gola dela, os dedos a roçarem levemente o tecido. "Pronta?" perguntou ele, sabendo que ela estava prestes a dizer a uma sala cheia de mafiosos que eles estavam a falsificar os livros contábeis. Sofia sorriu para ele no espelho. Sempre. Nathan riu. Era aquele som caloroso pelo qual ela se apaixonara na primeira vez que o ouvira. Então ele virou-a e olhou diretamente nos olhos dela. "Sofia, o que foi?" Nathan ficou em silêncio por um momento e Sofia viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, medo e um amor tão profundo que quase doía. Ele não era bom a expressar esses sentimentos. Durante toda a sua vida, ensinaram-lhe que mostrar emoção era um sinal de fraqueza e que amar alguém dava a essa pessoa o poder de destruí-lo. Mas com ela, ele queria ser fraco. Com ela, ele queria correr esse risco. "É por isso que te amo", disse ele com a voz rouca. Sofia congelou. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras. Apesar de estarem juntos há um ano e partilharem tudo, ele nunca as tinha dito em voz alta antes. Ela não precisava de responder. Nathan falou rapidamente,
como se tivesse medo que ela o rejeitasse. Só quero que saibas, começou ele, mas Sofia levantou a mão até a boca dele, impedindo-o de continuar. Os dedos dela tremiam ligeiramente, mas a voz estava firme. Também te amo, Nathan Cross. Há muito tempo. Só estava à espera que fosses tu a dizê-lo primeiro. Nathan exalou como se finalmente tivesse largado um fardo que carregava toda a vida. Levantou a mão, inclinou o queixo dela para cima e beijou-a suave e ternamente, como se fosse a primeira e última vez, e para sempre. Lá fora, Chicago estava a acordar. Buzinas soavam e a luz do sol entrava pelas cortinas. A vida continuava em seu ritmo acelerado. Mas naquela sala, o tempo parou. Havia apenas duas pessoas. Dois corações batendo em uníssono e três palavras que mudaram tudo. Numa noite de fim de semana, Sofia voltou ao clube onde trabalhava. Não por saudade ou arrependimento, mas porque precisava de ver o lugar onde tudo começou novamente, para entender o quanto tinha avançado. Sentou-se num canto escuro do bar, pediu um uísque e ficou a observar. Uma jovem estava a servir. Provavelmente tinha pouco mais de 20 anos e usava o mesmo uniforme antigo que Sofia usava antes. As suas mãos estavam molhadas de lavar copos e os seus olhos estavam cansados de um longo turno. Mas havia algo no seu olhar que se recusava a se curvar. Sofia observou a rapariga e sentiu como se estivesse a olhar para si mesma 1 ano atrás. Ela lembrou-se daquela noite, da bandeja pesada nas suas mãos, da sala de reuniões cheia de homens poderosos em ternos caros e da caneta pairando sobre o papel que decidiria o destino de um império. Ela poderia ter ficado em silêncio. Poderia ter colocado a bandeja no chão, ido embora e voltado à sua vida invisível como se nada tivesse acontecido. Ninguém teria sabido. Ninguém teria se importado. Ninguém a teria culpado. Afinal, ela era apenas uma pobre barman. Quem a ouviria? Quem acreditaria nela? Mas ela não ficou em silêncio. Ela falou, apesar do medo e do tremor. Ela sabia que abrir a boca naquela sala poderia ser a última coisa que ela faria. E tudo mudou. Sofia percebeu então que a vida não muda por causa de grandes decisões. Momentos gloriosos que as pessoas escrevem nos livros de história. A vida muda por causa de pequenos momentos. Quando escolhemos falar em vez de ficar calados. Quando escolhemos ver as coisas corretamente em vez de ignorá-las. Quando escolhemos a coragem em vez da segurança. Sofia não era uma heroína. Ela era apenas uma mulher comum, com as suas próprias cicatrizes e medos, que fez algo extraordinário num momento comum. E foi tudo o que bastou. O som de passos familiares fez com que ela virasse a cabeça. Nathan entrou no clube, os seus olhos cinzentos varrendo a multidão até a encontrarem no canto escuro. Ele aproximou-se, sentou-se ao lado dela e pediu a mesma bebida sem olhar para o menu. Ficaram sentados em silêncio por um tempo. Eram duas pessoas que tinham passado pelo inferno juntas e encontrado o paraíso do outro lado. Em que estás a pensar? Perguntou Nathan, olhando para ela com uma ternura que só ela já tinha visto. Sofia olhou para ele, o homem que ela salvara, o homem que a salvara, o homem que ela amava. Estou a pensar, disse ela suavemente. Às vezes uma caneta que não cai pode mudar tudo. Nathan olhou para ela, depois olhou ao redor do clube onde tudo tinha começado. Não é a caneta, disse ele com voz baixa e segura. Aquele que segura a bandeja. Sofia sorriu. Talvez. Eles sentaram-se ali, bebendo, observando a jovem barman mover-se entre a multidão com mãos rápidas e olhos cansados, que ainda não desistiam. Sofia pensou que talvez um dia aquela rapariga também se manifestasse. Ela perceberia o que os outros ignoravam. Ela mudaria a vida de alguém com um único ato de coragem. Porque a coragem não pertence aos heróis dos contos de fadas. A coragem pertence às pessoas comuns. Pessoas que acordam todos os dias com medo, mas ainda assim escolhem fazer o que é certo. Pessoas como aquela jovem barman, pessoas como Sofia há 1 ano. Não dinheiro, não poder, não armas. Apenas uma mulher. Um momento de coragem e a escolha de acreditar que a sua voz tinha valor. Foi isso que salvou um império. E mais do que isso, salvou 2 almas. Na vida, os maiores pontos de viragem raramente vêm acompanhados de barulho ou aplausos. Eles chegam silenciosamente, em pequenos momentos em que decidimos se vamos permanecer em silêncio ou falar.
Esta história lembra-nos que a bondade nem sempre é gentil e a coragem nem sempre é barulhenta. Às vezes, coragem significa prestar atenção quando os outros se apressam. É como fazer mais uma pergunta quando todos os outros estão cansados. É acreditar que a sua voz importa, mesmo quando o mundo diz que não. A bondade não pertence aos títulos. A verdade não pertence aos poderosos. A esperança não pertence apenas àqueles que já estão a vencer. Ela pertence a qualquer pessoa disposta a se levantar honestamente, mesmo quando o medo sussurra que o silêncio é mais seguro. Então, aqui vai uma pergunta para você. Você já percebeu que algo estava errado, mas ficou calado? O que poderia ter mudado se você tivesse falado? Compartilhe suas ideias nos comentários. A sua história pode inspirar outra pessoa a encontrar a sua voz. Se esta história o emocionou, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações para não perder a próxima. Juntos, podemos continuar a partilhar histórias que nos lembram do poder de ser humano. Obrigado por assistir. Obrigado por ouvir. E obrigado por acreditar que pequenas vozes podem abalar os poderosos.